Voltamos com o nosso Mesa Redonda especial Óticas Arco Verde. Cuidado com a ilusão de ótica. Confie em quem você conhece. Óticas Arco Verde. Confiança para você ver melhor. Hoje, nos estúdios da Rádio Cultura do Nordeste, nós estamos recebendo o Bispo Diocesano de Caruaru, Dom Bernardino Marquió, 14 anos de pastoreio da Diocese em Caruaru, e o presidente da Associação Judaica aqui no nosso município, Maiorel Melo, Centro de Cultura Judaica aqui em Caruaru. Vamos discutir esse momento que o país atravessa, que a gente está vivendo de forma muita preocupação, eu sinceramente com muita preocupação, porque quando aumenta o desemprego, quando esvazia o bolso do cidadão, a barriga passa a sentir fome, e aí isso vai tendo um desdobramento preocupante. E os homens lá em cima do poder não se entendem. Ora, nós que somos seres humanos e convivemos nessa sociedade, nos preocupamos ou não, Dom Nino? Pois é, devemos nos preocupar. Eu já citei antes a ação da Igreja Católica durante a campanha da fraternidade, isso é muito básico, e é claro que devemos nos preocupar desta situação e devemos procurar caminhos de diálogo, porque não há diálogo, há fechamento entre os grupos de um partido contra o outro. Parece que ninguém pensa no povo brasileiro que sofre, no povo brasileiro que se pergunta como vai ser o amanhã. É verdade que Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Mas Jesus fala, o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer, o reino de Deus é esta capacidade de conviver com os outros, respeitando os outros e trabalhando pelo bem dos outros, não só pensar em si. E depois, desta forma exagerada, toda esta história do Lava Jato, da corrupção, tudo isso, mas isso é um escândalo para todo o mundo inteiro que fica se perguntando. Infelizmente não é só no Brasil, não, é em todos os lugares do mundo. E nem é de agora, né, Dom Nino? Nem é de agora. Mas infelizmente. Esta corrupção já existia no tempo de Jesus e condenaram Jesus na cruz. Foi motivo mais político do que religioso. Botaram religioso no meio, mas eram motivos políticos. Os fariseus, os mestres da lei, queriam ser os donos do poder. Mas, então, eu me pergunto, quando um político se diz cristão, como é que não enxerga todas estas necessidades? É verdade que sempre teve alguns políticos mais cristãos que respeitam os princípios e tudo mais, mas tem alguém que só aparece numa procissão, só aparece para carregar um andor, só aparece por ocasião das eleições, só aparece para fazer promessas. E aí? Então, o Evangelho é também revolucionário na política, porque o Evangelho mostra caminhos de busca da verdade, de tolerância, de respeito, de convivência. Se você tem ideias diferentes da minha no partido, tudo bem, mas nós podemos conviver. Você contribui de um lado, eu vou contribuir do outro, mas esta mania de acabar com o predecessor, né? Ninguém fez nada antes, ninguém neste país fez nada antes de mim. Eu não vou dizer quem foi que disse isso, mas todo mundo sabe. Olha o viés político do Então, fizeram muita coisa. Desde eu quando cheguei aqui no Brasil, era ainda... Quem era o presidente? Figueiredo. Eita, finalzinho da ditadura militar. E o meu colega, Padre Vitor Mira Capello, que chegamos juntos no Brasil, foi expulso por Figueiredo. Mas deixa para lá. O mundo vai, avança, mudou. E cada um depois contribuiu. Veio Tancredo Neves, e veio também todas estas eleições, veio o impeachment já uma vez com Collor. E isso é a participação do povo brasileiro. Veio o FHC. Que arrumou muitas coisas. Veio o Lula. Que tem os seus méritos, mas não Fernando cabe Collor de Mello. mas não cabe a mim julgar a cada... Aí, o senhor está dando sempre uma frasezinha para cada um. Veio a Dilma.
eu tive um diálogo com Dilma quando ela veio em Caruaru e foi? Gostei de conversar. Infelizmente, eu acho que ela ficou como presa. Acuada. Acuada, eu não pude fazer. Mas vamos deixar, cada um é um filho de Deus. Não vamos personalizar, mas vamos fazer um filho de Deus, no geral. merece respeito. Todos fizeram alguma coisa para o bem do Brasil. Agora, o povo tem que se manifestar mais. O povo brasileiro é muito santo, porque em algumas situações, como estamos agora no Brasil, haveria revolução generalizada. Eu lembro, 68, eu era padre, jovem, né? Na Itália. Na Itália, quando falavam que deveria ter uma revolução global, mudar tudo. Mudar tudo nunca se pode, nunca se deve, porque a história tem muitas coisas boas. E nós devemos agora, hoje, avançar. E o povo deve se manifestar. Eu estou a favor dessas manifestações de rua, porque o povo manifesta o que sente, o que tem. Agora, tem que ter cuidado com as manipulações, né? Porque sempre tem alguém, como no tempo de Jesus, havia um grupo que manipulava os hebreus e condenaram Jesus, escolheram Barabás para salvar. Hoje também pode acontecer isso. Então cuidado, o senhor acha importante a voz das ruas, mas cuidado que essa voz das ruas pode ter um segmento, pode ser induzida, como foi induzida. A maioria pediu Barrabás. Liberta Barrabás, condena Jesus. Olha que injustiça. Então essa multidão pode cometer injustiça. Pode. Cuidado com a indução. Então, mas a pergunta inicial era de Jesus se é revolucionário. Grande revolucionário. Revolucionário, mas da paz. A violência de Jesus, ele fala disso, eu vim trazer violência, a espada, mas é contra si mesmo, contra o seu egoísmo, contra o nosso egoísmo, que às vezes nos leva a julgar os outros como os perigosos, os outros que não fazem nada, os outros são os outros pecadores. Não, Jesus diz, primeiro, começa na sua casa, mude. Eu devo ser revolucionário no meu jeito de ser, no meu jeito de amar, no meu jeito de servir, no meu jeito de construir comunhão com os outros. E aí, se eu tiver esta vida de Jesus, então eu tenho também moral para ajudar os outros a descobrir os caminhos. Dondine, como eu costumo dizer, é importante separar o joio do trigo, porque o que a gente vê mais nessa época de eleição são pessoas se utilizando do evangelho, né, de passagens bíblicas, de versículos. A verdade prevalecerá, Deus é justo, Deus é fiel. Sabemos que Ele é justo e fiel. Mas será que quem está pronunciando essa frase, essa expressão, ele está sendo justo com o seu povo? Ele está sendo fiel com aquele que ele representa? Então é importante que a gente tenha esse olhar crítico também, para não achar que todo mundo que está lá dizendo, né, versículos bíblicos, que aquele lá... Claro que não basta citar versículos Exatamente. Bíblicos, não basta andar com a Bíblia debaixo do braço. Isso eu sempre afirmo, é o estilo de vida. Jesus nos mostrou este estilo de vida, fiel ao Pai, sempre fiel ao Pai, e no mesmo tempo muito atencioso com as necessidades das pessoas. Então, a vida de Jesus é este serviço para os que estão famintos, para os doentes, os mortos, que Ele ressuscita. Sempre são gestos revolucionários. Atitude com as mulheres, que naquele tempo era muito mais discriminada do que hoje. Então, como Jesus respeita, como Jesus vê naquela mulher adúltera uma filha de Deus, que não pode ser condenada pelos homens que estão explorando essa mulher, porque é estes homens que estão explorando a mulher. Mas a lei era para condenar só estes homens. E Jesus é firme. Então, esta é a revolução que nós devemos seguir. E o judaísmo, o que é que diz desse momento? Mas precisamente você, enquanto presidente da associação aqui, o que é que observa desse momento do Brasil? Você nasceu aqui no Nordeste? Sim. Sou caruaruense. Nasceu aqui. Nasci aqui. Então... E sua família também é adepta do judaísmo? Sim. Estive em Israel em 2014. Foi? Foi. Trouxe muita coisa legal de lá. Mas sobre a questão atual do Brasil, eu acho que talvez, apesar de sim, entender como importante e democrático cada manifestação, cada ala manifestar o que pensa, eu acho que o que falta nas duas alas, eu acho que o que não está claro é o conceito.
né? Eles lutam por uma melhoria, eles lutam por um Brasil melhor, mas qual o conceito de melhoria? O que significa melhor? Para o pessoal do MST, melhoria é ver as terras sendo entregues para eles aí indiscriminadamente. Para o pessoal de direita, talvez, a melhoria seria um governo que tem uma filosofia militar, não é? O que é melhoria? O que é melhor? Ou estou lutando pelo quê, na verdade? Eu acho que o conceito, ele acaba nos dando uma luz, ele acaba aclarando, ele nos dá uma referência, né? Se eu fosse citar aqui uma escritura para nos dar um padrão de referência, eu talvez pensaria aí no livro de Eclesiastes, no final do livro, que o grande rei Salomão, que em hebraico a gente chama Shelomo HaMelech, o rei Salomão, e ele foi de fato alguém muito sábio, porque o próprio Deus disse dele, olha, eu te darei sabedoria tal, que antes de ti jamais houve e depois de tu jamais haverá alguém tão sábio. Então ele realmente sabia o que dizia. E no final do livro ele vai dizer o seguinte, no texto em português, ele diz assim, e o fim de tudo que foi dito é, teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. O texto hebreu, que é como foi escrito, discorda da tradução em português. O texto hebreu diz diferente, diz assim, e o fim de tudo que foi dito é, teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque isso é todo homem. Apesar de ser boba a diferença aparentemente, mas o conceito no final é gritante, a diferença no final é gritante. Veja, na tradução em português, e eu entendo o tradutor porque fez isso, não foi por maldade, né? Ele vai pensar aí e, mediante a realidade que ele está inserida, ele vai traduzir assim. Ele entende que aquele que guarda crê em Deus e guarda os mandamentos divinos é um homem crente. O que não crê em Deus e não guarda os mandamentos é um homem descrente. O texto hebreu pensa diferente. O texto hebreu diz que aquele que crê em Deus e guarda seus mandamentos é um homem. O que não crê em Deus e não guarda seus mandamentos é um animal. Essa é a diferença grande. Muito grande, não é? De uma interpretação para outra. Perfeitamente, porque crer em Deus pressupõe crer na moralidade, crer no que é reto, crer no que é direito. Então, atividades como roubar, como se corromper, como mentir, isso é característica da astúcia do animal para conseguir o que quer. Perceba que os corruptos tendem a saciar a sua fome imediata daquilo que deseja. Aquele que anda no direito, não. Ele se sacrifica no agora por um amanhã melhor. E pensa nos filhos, não é nele. Isso faz uma diferença muito grande, não é? A gente nunca vai ver um cachorro aí batalhando para deixar bem a vida dos filhos que vai nascer. Não vai pensar nisso. O cachorro está pensando em encher o bucho agora. Não é? Um pai de família, não. Ele vai batalhar para juntar, para dar uma boa vida para o filho que vai vir. Essa é a diferença básica em crer em Deus e guardar os seus mandamentos. Isso é que faz um homem. Porque a semelhança entre as pessoas não deve ser medida pela aparência física. Os macacos também se parecem com a gente. E nem por isso a gente entende eles como gente. A semelhança entre os homens está em pensarmos semelhante, em caminharmos juntos numa direção que é proveitosa para todo mundo. E a lei e a ordem é algo proveitoso. Então eu acho que é esse tipo de critério que está faltando nessas manifestações, não é? Eu acho que a gente deveria talvez pensar um pouco mais sobre isso. É isso que eu, como representante da ética judaica, tenho a dizer. Eu acho que é por aí. Eu compreendi, e nessa reta final, o cristão católico está aqui dondindo com a Bíblia, e todo cristão, ele tem a sua Bíblia. Muitos não leem, até tem ela em casa aberta ou coisa parecida. Os protestantes, você é anglicana, né? Sim. Os protestantes, o anglicanismo também é um viés do protestantismo, lá na Inglaterra, eles até leem mais. Eles leem mais. E os judeus, o livro sagrado é a Bíblia também. Sim. Né? Sim. Só os muçulmanos é que é o Alcorão, é um outro livro. Mas os judeus... E é um resumo da Bíblia. O Alcorão é um resumo da Bíblia. Também, né? Sim. É isso mesmo, Então tá tudo numa tábua só. O que vai diferenciar são as interpretações. Isso, os detalhes, né? Os detalhes, mas é. são significativos? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes... Por exemplo. Eu gostei dessa explicação, às vezes sim, às vezes não. Bom, eu quero dizer que a Bíblia, saiu agora um livro do Papa Francisco, o nome de Deus é Misericórdia. Né? Neste ponto, nós encontramos um caminho. E a misericórdia não é fraqueza de Deus, mas a misericórdia
é exatamente essa atitude de Deus de se voltar para aquele que é uma criatura. A criatura sempre precisa de alguém que o levante, alguém que dê força, alguém que dá ânimo, dá coragem. Então a Páscoa é exatamente viver esta graça de Deus, né, que Ele nos dá, para que nós possamos caminhar na misericórdia de Deus, no perdão, mas caminhar melhorando cada dia a nossa vida. Eu gostaria até de concluir a minha intervenção, minha participação neste debate muito interessante, né? Eu nunca tinha debatido com um judeu. Eu também, nunca tinha falado, já falei com muitos, mas falado num programa assim, porque os outros anos era sempre diferente. Esta entrevista da Sexta-feira Santa, para mim foi interessante, mas eu gostaria de terminar de minha parte esta participação dizendo: o nome de Deus é misericórdia. Vamos viver este aspecto, né, para poder transformar, revolucionar a política, revolucionar a nossa Igreja Católica, que precisa também de reforma. O Papa está todo dia falando isso, da necessidade de renovar a nossa Igreja. Mas eu quero também, falei antes que Nossa Senhora Aparecida está por aí, fazendo sucesso, é verdade. Mas por que Nossa Senhora pela história de Aparecida, tudo bem, mas Maria, inclusive eu quero indicar um livro de Rodrigo Alvarez, que é um correspondente da Globo, lá de Jerusalém, que escreveu 2 livros ultimamente, um livro sobre, que o título é Maria, só Maria e fala da experiência. O Rodrigo Alvarez? Rodrigo Alvarez. É um outro, é Aparecida. Mas interessantíssimo dos livros, porque são escritos de uma maneira diferente, um jornalista conhece, né? Sim. Então, mas leva o que, Maria? Leva Jesus Cristo, a mensagem de Jesus Cristo, a sua paixão, sua morte e sua ressurreição. Então, Maria é a mulher do silêncio, mas a mulher que está agindo, que transforma. Maria também é revolucionária. Foi muito revolucionária no seu tempo, quando acolheu esta novidade de ser a mãe do Salvador, né? E ela enfrentou também todas as conversas, né, do povo daquela época, e foi adiante, acompanhando Jesus, animou Jesus, estava aos pés da cruz, né? E aos pés da cruz ela recebeu João, né? E ela é nossa mãe. Então, eu quero desejar que Maria possa acompanhar todos, aqueles que acreditam nela, aqueles que não acreditam, mas ela é mãe de todos, como Jesus é o Salvador de todos. Só partindo um pouquinho aqui, Maria na observação dos judeus. Eu queria ter essa... Dondino agora disse Maria, mãe, eu também tenho Maria como a nossa mãe, viu? Sim, eu sou devoto de Nossa Senhora do Livramento. Aliás, são títulos dados, porque é uma mãe só. A Conceição, Auxiliadora, lá em Trapiá, é Nossa Senhora do Livramento. Foi a festa do Livramento, já foi várias importante vezes. Festa lá. É importante. E Maria, na visão do judaísmo, é a mãe de todos nós ou é só, deu à luz a Jesus só? Não, ô louco. Só o fato de ter dado à luz a Jesus, isso é algo muito grande. Já diferencia. É algo muito grande, não é? Eu acredito que o Eterno não iria escolher qualquer mulher para configurar um fenômeno como esse, não é? O nome dela em hebraico é Miriam. E esse nome ele vai ser popular na Judéia por causa de Miriam, irmã de Moisés, não é? Então, a Maria, nesse caso, ela é tomada dentro do mesmo contexto. Perceba que quando o Eterno se manifesta no Sinai para os filhos de Israel, Moisés é o intermediário entre Deus e o povo. A Escritura diz que apenas Moisés conversou com Deus cara a cara. E quem auxiliava Moisés era justamente Arão, o seu irmão, era pelo intermédio de Arão que os milagres eram feitos, e por Miriam, a irmã de Moisés. Então, Miriam, ela se torna uma heroína nacional, ela se torna uma profetisa de grande vulto, e Maria, nesse caso, ela recebe o nome em homenagem a Miriam, e não fica por menos, porque ela não somente vai trazer o nome de Miriam, irmã de Moisés, mas a santidade equivalente, pois dela nasce o Salvador. Oh, que maravilha. Eu me lembro aqui, só para... Não sei se tem... A partir só um pouquinho, os judeus estão, no discurso que você acaba de falar agora, eles são mais receptivos a Maria do que os cristãos protestantes. Porque eu já vi cristão protestante chutando
Não vamos entrar, não vamos entrar nesse detalhe. Mas só queria porque não é Lutero que aprovaria estas atitudes de muitos evangélicos. Martinho Lutero. Não é Martinho Lutero que aprovaria, porque ele era muito devoto de Nossa Senhora. Conclui, porque o Dodinho vem concluir que ele está meio apressado também, mas pode concluir. Eu me lembro aqui de uma vez, eu estava no ponto de ônibus em São Paulo, e se senta uma senhora do meu lado, e pela conversa dela, ela parecia ser católica e carismática. E ela estava se lamentando, porque ela estava tentando levar o evangelho para as pessoas, mas as pessoas a ignoravam pelo fato dela ser crente na Virgem Maria, né? E daí ela foi me pedir conselho, o que ela faria? Pode continuar. Aí eu disse, olha, veja, a senhora crê na Virgem Maria? Pode continuar. Creio sim. Ok, muito bem. Então, o que Maria disser para a senhora acata sem questionar? Ela disse, acato. Eu falei, qual foi o mandamento que Maria deixou escrito na Bíblia? Aí ela assustou. Ela falou, mas Maria deixou algum mandamento? E naturalmente eu precisava dar uma resposta para ela. Eu falei, deixou? Você está com a Bíblia aí? Ela disse, estou. Eu falei, então pega a sua Bíblia, por favor. Ela pegou a Bíblia dela. Eu falei, abra lá na passagem do casamento de Caná da Galileia. Aí ela abriu, e estava lendo lá o texto, e chega um momento em que acaba o vinho, né? E aí ela chega para Jesus e diz assim, olha, acabou o vinho. Aí Jesus diz assim, mulher, o que tenho eu contigo? Na minha hora não é chegada. Aí ela entende isso como uma permissão, algo positivo ali. E ela se volta para o serviço e diz assim, ó, fazei tudo quanto ele vos mandar. Eu falei, ó, esse é o mandamento de Maria. Primeiro milagre. Esse é o mandamento de Maria, que você que é crente nela, que deve fazer tudo o que Jesus mandar. Foi isso que ela ordenou. E aí ela ficou toda feliz e... Dom Dino, muito obrigado. O senhor tem compromisso, hoje é sexta-feira santa. Pois é, eu quero agradecer esta oportunidade de conversar com todos vocês aqui na mesa, com todos os ouvintes. Quero desejar uma feliz Páscoa para todos, feliz ressurreição, e vamos continuar a nossa vida de homens e mulheres novos, que acreditam no Evangelho de Jesus e vivem toda a história da Páscoa, do passado, Antigo Testamento, do tempo de Jesus, Novo Testamento e a Páscoa dos nossos dias. Feliz Páscoa para todos. Vamos também encerrando aqui a participação do presidente da Associação Judaica de Caruaru, o Maurel Melo. Não sei se eu estou pronunciando correto. Maurel pronunciou bem. No outro bloco eu acho que talvez que eu vou diferenciar na dicção, mas foi bom. Mas é nome de batismo? Todo o judeu ele vai ter dois nomes, né? Ele vai ter o nome do lugar de onde ele nasce e um nome hebreu. Por exemplo, no Novo Testamento a gente vê isso claro em Paulo, né? O mundo cristão entende assim. Ele se chamava Saulo, quando se converteu ao cristianismo foi chamado de Paulo. Não é isso que está registrado. Lá Lucas diz o seguinte, e Saulo, também chamado Paulo, porque ele tinha os dois nomes? Porque ele nasce no domínio romano, e aí Paulo de batismo. Porém, numa família judaica. Então ele tinha o nome hebreu, Saulo, que é Shaul. Então ele tinha os dois nomes simultaneamente. A comunidade judaica chamava ele de Shaul, a população romana chamava de Paulo. E essa é uma regra geral. Isso é antes de Paulo, né? E isso continua até o dia de hoje. Todo judeu fora de Israel tem dois nomes. O nome de batismo e o nome hebreu. O seu nome de batismo, confirme. Luiz Carlos. Luiz Carlos Silva de Melo. E o segundo nome? Maurel Melo. Ah, interessante, né? Rapaz, hoje esse Mesa Redonda foi especial porque eu conheci mais da religião judaica. Obrigado pela Todos os nossos honra de estar aqui ouvintes. com vocês. Muito interessante. Eu vejo uma semelhança muito forte entre o cristianismo. Tem. Judeus, até porque Jesus era judeu. Sim, isso é inegável. Ele foi circuncidado ao 8º dia, ele ensina sobre a lei, ele não foge do contexto. A única diferença, o rei virá, e pode não ser ele, Jesus pode ser um outro. Não, o nome é outro, a pessoa é a mesma. A pessoa é a mesma. O nome é que, segundo o que está escrito lá, é que será outro. Mas é a mesma pessoa. A mesma pessoa. Hoje, a mesma pessoa. Então somos cristãos judeus. Cristãos judeus. Sim. O muçulmano é que difere um pouquinho. Já há um. No caso não vou dizer um abismo, mas já há uma discrepância. No caso do muçulmano, eu tenho uma certa simpatia por eles. Os radicais não, né? Mas os moderados eu tenho uma certa simpatia. A crença deles é bem semelhante à nossa. Ele crê que Deus é um. Sim. Né? Ele crê que Jesus é o verbo encarnado, no Alcorão está lá escrito que é o verbo. Porém, o que ele vai entender? Ele vai entender que esse verbo não é um Messias, é um profeta, dentre muitos profetas. Muitos. E no caso, o Mohammed, o Maomé, é o último profeta. E esse é o enviado. Não, todos eles foram. É que Mohammed, por ser o último, então parece que, para o muçulmano, que o Alcorão é uma palavra sem adulteração. É como que a Bíblia sofreu, no decorrer das eras, adulterações. E o Alcorão não, seria a palavra de Deus sem mistura. É isso que eles vão alegar, né?
Mas a linguagem do Alcorão é uma linguagem interessante, é uma linguagem, para surpresa daqueles que vê o muçulmano na mídia e poder ler o Alcorão, é até moderada. É um livro interessante, tem uns conselhos interessantes. Logicamente, por ser muçulmano, vai ter certas afirmações que o judeu não vai concordar. Né? A lei de Deus, ela fixa inquestionavelmente dentro de um contexto, e o Alcorão, por sua vez, vai estar vendo o lado árabe, como é que o árabe lá se comporta. Mas é um livro sagrado, eu tenho respeito por ele, eu acho legal. Olha, muito obrigado por sua participação, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigado a vocês, viu? Deus abençoe. Uma feliz Páscoa judaica. Amém, uma feliz Páscoa cristã para vocês também. Rizuni, muito obrigado também. Obrigada a você, César Lucena. E a conclusão que a gente faz desse debate é que, independentemente de... As pessoas costumam dizer que religião e política não se discutem. Se discutem, sim. Agora, com essa sensatez, com essa busca pelo conhecimento que Dodino citou aqui no início, com respeito, não é? Aceitando, não é? Não achando que a sua verdade é absoluta, não é? Que cabe explicações, que você precisa enxergar o outro, e isso que a gente faça na Páscoa, né? Era bom que a gente fizesse durante todo o ano, mas que o período seja de reflexão, para que a gente possa amar mais, entender mais, respeitar mais o ser humano. Então essa é a verdadeira Páscoa. Deus abençoe. O programa será reprisado domingo. Domingo, ao meio-dia. Muito obrigado a Josenildo Félix, na parte técnica, Daniel Lira, nos estúdios. O nome do nosso repórter... Cinegrafista. É o teólogo Marcos Miguel. Marcos Miguel. O meu amigo cristão, e digo É mais. cristão, não é judeu, não? Não, mas é um cristão num nível que poucos chegaram lá. Tem muito conhecimento. Ele fala muito bem daquilo que defende. Que maravilha. Muito bem Que esclarecido. Deus abençoe sempre. É uma honra tê-lo como meu amigo. Pronto, um abraço para todos. Grande abraço, uma feliz Páscoa para todos, judeus, muçulmanos, cristãos, budistas, hindus. Como diz a Escritura, aos homens de boa vontade. Pronto, fechou legal. Boa tarde. Muito obrigado, foi muito bom. Deus abençoe. Tudo de bom. Obrigado. E assim, eu peço permissão, posso postar no Facebook? Pode ficar à vontade, Deus sem abençoe. problema.